fidelidade ao Senhor. Mais uma vez, bem forte. Fidelidade ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, versículo 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Podeis sentar, ficar à vontade. Irmãos, Deus sempre tem falado com essa igreja desde o início. Eu fico maravilhado em cada vez que nós estamos nos reunindo e Deus, Ele visita o nosso coração com a palavra diretamente do seu coração. Aqui, irmãos, Deus nos traz uma palavra muito importante, que na casa pode haver vasos de honra e vasos de desonra. E aquele que quiser ser vaso de honra, ele tem que se santificar ou se separar das coisas erradas. Todos nós aqui, nós podemos ser usados na presença de Deus, podemos ser trazidos para que seja vaso de honra na casa do Senhor. Mas o nosso coração tem esse conselho: se santifique, se separe, seja fiel ao Senhor. Imagina, irmãos, vamos fazer uma reflexão comigo. Jesus, ele pregou durante 3 anos e alguns meses, e ele entregou o ministério na mão de pessoas como nós, pessoas que tinham dificuldade, que eram imperfeitas também. Mas ele confiou esse ministério, confiou a salvação da humanidade na mão de pessoas imperfeitas, e essas pessoas começaram a pregar a palavra de Deus. Da mesma forma, você imagina Jesus nos alistar e falar: vocês vão atravessar essa geração pregando para outras pessoas, levando outras pessoas a conhecerem o Evangelho de Cristo. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos levaram tão a sério, aquelas mulheres que estavam ali levaram tão a sério, que eles foram fiéis, elas foram fiéis, pregando o Evangelho segundo o querer do Senhor. Deus, ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eles saíram pregando, começando em Judeia, Jerusalém, foram aonde Jesus mandou eles irem. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles, pela sua fidelidade, eles não desistiram. Segundo vários historiadores, cada um desses que pregaram a palavra de Deus, eles foram mortos aonde eles estavam pregando ali. Então, pouco tempo depois deles começarem a pregar, alguns anos depois, eles já foram mortos. Mas eles não renunciaram, eles não deixaram de fazer o que Deus quis que eles fizessem. E aí a palavra de Deus diz aqui também, 2 Coríntios capítulo 4, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. E versículo 7, mas temos este tesouro em vaso de barro, para que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então aqui, você imagina, o poder que tinha na mão de Pedro, na mão dos apóstolos ali, o ministério da salvação de Jesus Cristo na mão deles, só que era vaso de barro, era vaso frágil, era vaso que se quebrava. E aí, a gente pensa, como foi lido o Salmo 91, que a gente é protegido por Deus, mas ao mesmo tempo tem o propósito de Deus de nos levar a pregar em determinados lugares, e nós que somos vasos de barro, alguém chega com uma marreta lá e quebra o vaso. E acaba-se a história de Pedro. O apóstolo Paulo, aquele que orava, o morto ressuscitava, acontecia grandes coisas, maravilhas, até o lenço de Paulo fazia com que as pessoas fossem curadas ali. De repente eles pegavam o apóstolo Paulo e mataram ele também. Filipe, aquele que foi pregar lá para o eunuco de Cândace,
eles pegaram ele, mataram ele também. Um por um foram mortos. Mas o propósito de Deus continuou segundo o querer dele, e o evangelho, que era impossível ao olhar humano chegar no século de 21, depois de 2000 anos depois, chegou até nesse bairro aqui, chegou até nessa igreja aqui. Nós temos o mesmo evangelho, que pessoas morreram por causa do sangue derramado, por causa do sacrifício, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia Sagrada do jeito que ela foi escrita lá atrás. Ela atravessou gerações e gerações de pessoas fiéis, pessoas que levaram a sério, pessoas que fizeram o que deveria ser feito. Salmos não tem capítulo, é só Salmos. Então Salmos 93, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Então é normal, irmãos, que na casa de Deus tenha santidade. É normal, quando você lembra de Pedro, você falava, ele era um santo homem de Deus. É normal que quando você olha para a história de Paulo, você fala, aquele lá era um santo homem de Deus. Então nós temos que nos acostumar a ter um testemunho bom na casa do Senhor, ter um testemunho bom onde a gente passar, ter um testemunho bom. Olha outro exemplo que Deus me deu: quando você tem um filho, quando você vai ensinar o seu filho, você espera que ele seja uma boa pessoa na face da terra. Você educa o seu filho desde pequenininho, você vai ensinando ele as coisas corretas, você espera que ele seja uma boa pessoa na face da terra. Você espera que ele forme, que ele estude, que ele tenha um bom emprego, que ele case, que ele tenha outros filhos, que ele passe o normal da vida para outras pessoas. Ninguém espera que o filho seja preso. Ninguém espera que o filho cometa crime. Ninguém espera que o meu filho mate outro filho de outra pessoa. Que o meu filho se perca em coisas erradas. Ninguém espera que isso aconteça. Ninguém espera que o filho se envolva com bebida, esteja lá caído na rua. A gente fala, meu filho, eu nunca esperava, nunca queria isso para você. Eu queria que você estivesse na casa de Deus, que você servisse a Deus, que você se dedicasse nas coisas do Senhor. Então, igreja, Deus, ele quer o melhor para nós nesse lugar. Ele quer que nós tenhamos compromisso, que nós estejamos em fidelidade, sejamos fiéis ao Senhor. É nossa vez de trazer a pregação do Evangelho, e as pessoas vão olhar para nós e vão imaginar quem que é a igreja de Jesus o Cristo. É você, é o seu testemunho, a sua história. Fidelidade ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Resista ao vício, resista à droga, resista à bebida, resista às coisas erradas, resista à mentira, ao engano, resista à trapaça, resista às coisas erradas do mundo, como foi falado aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que ter esse coração para ser fiel ao Senhor, e Deus, ele vai nos honrar. Lamentações capítulo 3, versículo 24 e 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, o nosso coração, ele tem uma parte. A parte é com o Senhor. A parte é buscar o Senhor, é esperar no Senhor a nossa resposta. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele quer que você esteja andando nas coisas boas. Ele quer que você se destaque nas coisas boas. Alegria para um pai, para uma mãe, é ver o filho se dar bem na vida, o filho prosperar, o filho vencer, o filho ter o seu próprio emprego, a sua própria casa.
E outra coisa, irmãos, que Deus fala no meu coração. Você imagina que eu, um dia, não vou estar aqui. E aí vai ter que ter outras pessoas que vão ter que continuar a igreja de Jesus o Cristo. E aí eu tenho que ter consciência que eu tenho que preparar as pessoas que estão aqui para assumir a igreja, para continuar a igreja. Da mesma forma, o pai e a mãe, um dia eles não vão estar mais para ajudar o seu filho. Você tem que preparar o seu filho para viver sem você. Você tem que preparar a sua família para viver sem você. Porque um dia ele vai precisar, ela vai precisar continuar mesmo sem você. Essa é a vontade de Deus para nós, que essa igreja continue mesmo sem o pastor Marcelo. Que essa igreja continue na sua casa, no seu lar, mesmo eu não estando vendo o que você está fazendo. Eu quero ouvir boas notícias de você. Eu quero ouvir, a irmã Miriam está fazendo um bom trabalho lá. Eu quero ouvir boas lembranças do irmão Elinaldo, bons pensamentos. Quando alguém falar dele, o irmão Elinaldo é uma bênção. Cada um de vocês, eu quero ouvir notícias boas de vocês. Eu quero ouvir notícias boas que vocês estão se destacando em algo. Os jovens estão estudando, estão formando, estão decidindo casar da melhor maneira. Chega com a notícia boa, pastor, eu quero que você faça o meu casamento. Pastor, eu quero que você batize o meu filho. Notícia boa, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele se agrada. Eu espero isso de vocês. Cristo espera isso de vocês. Deem frutos bons. Zelem pela palavra. Façam a palavra de Deus frutificar nas suas vidas, diz o Senhor. Santifiquem as suas vidas. Separem, diz o Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas nessa igreja. Vão ter pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Vão ter pessoas aqui que vão ser cheias de obras boas. Vão dar muitos frutos. Vão glorificar o nome de Deus na face da terra, diz o Senhor para o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Neuliana a estar louvando um hino. Logo em seguida a irmã Noene vai estar louvando mais um hino. Então tire esse tempo de agora para adorar o Senhor. Às vezes você fala, enquanto eu adoro, o que acontece? Você está sendo preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Deus está trazendo dentro do seu coração a transformação para você ouvir o Espírito Santo de Deus, como foi falado pela irmã Miriam. Deus, Ele traz no coração quebrantado, contrito, no coração que está sensível à voz de Deus, o falar de Deus. A pessoa ouve Deus falar no seu coração. Amém? Então seja sensível, ouça a voz do Senhor. Separe-se desse mundo, como foi falado, não se entregue às coisas do mundo, tenha uma vida santa. Na casa de Deus convém a santidade. Aleluia! 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 Precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Aleluia. Digno, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
E ainda estou aqui. Aleluia. Olho para as tuas mãos e lembro. Mãos que um dia eu estendei pra curar. Mãos que um dia eu estendei pra salvar. Mãos que um dia eu estendei pra segurar. Mãos que um dia eu estendei pra dar vida outra vez. Agora são mãos queridas. Precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Para que eu pudesse ser livre. Para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Continue adorando, continue buscando ao Senhor. Aleluia. Se entrega por completo essa noite. Deixa Deus falar no seu coração. Aleluia. Que é um motivo de alegria, né? A gente está orando esse Deus todo. Aleluia, Deus. Sou grata a Deus por que Ele tem feito pela minha família. Tem 50 anos, já 15, né? E hoje eu posso contemplar o que Deus ele fala, que só nunca pressão de justo, mas de todo ser ele livra. Eu vejo meus filhos comigo na minha casa, tomar café pela manhã, e assim muda o semblante. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem para uma noite. Aleluia. Confiar no Senhor, nós somos mais que vencedores, como ele fala, que com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glorificado, Paulo. Oh, aleluia. 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 Eu sei como é que está a tua vida. Aleluia. Aleluia. Fique tua vida por aí. Não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. A vitória chegará. Jesus é o teu escudo. Aleluia! Podemos te usar tua fé, porque Jesus te amará. E você pode tudo. Aleluia!
acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Isso é vencer ou vencer. Porque a vitória nunca vem. Porque a vitória pra você Deus tem. E em sua frente está. Abre o caminho desse mar. Aleluia. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Vai se fechar e exterminar os inimigos. Você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Vai se fechar e exterminar os inimigos. Aleluia. Você tem que lutar, acreditar que a vitória chegará. Jesus é o teu escudo. E usa sua fé, porque Jesus contigo é. Você pode tudo. Desde que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Isso é vencer ou vencer. Porque a vitória nunca vem. Porque a vitória pra você Deus tem. Cada dia em sua frente está. Deus abriu o caminho desse mar. Vai passar, vai ajudar. Só o Senhor é Deus. Vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar e vai ajudar. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Não pense que a vida acabou. Sabe que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Eu quis não vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Pra você Deus tem. Jesus vai passar. Aleluia. Amém, irmãos? Presta bastante atenção nisso que o Espírito Santo colocou no meu coração para te falar. Deus, Ele está preparando essa igreja para entregar o aperfeiçoamento de cada um dos talentos, para cada um dos que querem ser usados na mão de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu, porém, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Lucas 16, 10. Deus fala dessa maneira para você: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, Deus ele vai te dar funções, vai te dar algo para você realizar na igreja. E através desse pouco que Ele te entregar, Ele vai ver como você vai ser, se o seu coração não vai se ensoberbecer, se você vai ser obediente, vai ser fiel. Se você for, Ele vai te entregando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais Ele vai aperfeiçoando o seu coração. Amém? Então eu vou começar a já separar um para dirigir os cultos. Eu vou separar um para pregar a palavra de Deus. Eu vou separar um só para estar dirigindo o louvor, a adoração na casa do Senhor, para estar fazendo aquilo que Deus direcionou no nosso coração. Amém? Então,
Durante já 2 anos, vocês tiveram o meu exemplo como aquele que dirigiu os cultos, já tiveram o meu exemplo como aquele que pregou, aquele que ensinou. Agora eu vou começar a passar o legado para vocês. Vocês não serem dependentes do Marcelo, vocês têm que ser dependentes do Senhor. Então vai ser nomeado pessoas para estar aqui, obreiros e obreiras da casa do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor e preparar a obra do Senhor, o bom andamento da obra do Senhor nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Alguém que quer reconciliar com o Senhor? Te convido você a vir cá na frente. Nós vamos orar por você. Também, se tiver alguém enfermo nesse lugar, quiser receber oração, vem cá na frente e nós vamos orar. Aleluia. Convido a irmã Miriam também para estar fazendo essa oração junto comigo, junto com a igreja. Amém? Vai ter tantas situações, irmãos, que nós vamos passar, mas Deus sabe. Deus, Ele quer separar pessoas para ser vasos de honra nesse lugar. Vasos que vão ser usados, vasos que vão ser aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo, para cada um desempenhar o seu bom papel no corpo de Cristo. Amém? Seja tão somente humilde no seu cargo na igreja, seja tão somente o exemplo do rebanho, seja fiel ao Senhor, porque Ele vai honrar pessoas nesse lugar, mas Ele quer que você seja separado, que você seja santificado no Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Aleluia. Aleluia. Vamos orar juntamente com a irmã Miriam sobre os enfermos, sobre aqueles que estiverem precisando de uma cura essa noite. Aleluia. Pai querido, nesse momento, meu Deus. Sim, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego meu corpo primeiro, Senhor, a Ti. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, não sei o que está passando nesse momento, Pai. Mas eu só sei que Tu vai sair com a Tua vitória. Porque Deus, Ele vai ter promessa. Aleluia. No nome de Jesus, eu te dou ordem. Tudo que tiver nesse corpo, o Espírito Santo de Deus, com